Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilha, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Carlão, eu imagino que você começou em 96, você parou em 2005, salvo engano, não é isso? Isso. Você começou lutando Vale Tudo e terminou em MMA, não é? Já era MMA. Já era MMA. É. Cara, além dessa evolução que eu imagino de mercado, financeira e das regras, o que é que marcou pra você que mudou nessa transição? Daquilo que começou bem rudimentar, que era o Vale Tudo, pra o que se tornou MMA. Mudou como você bem colocou, mudou em diversos níveis. Mudou. O treinamento mudou. Sim. Hoje os atletas treinam de uma forma muito mais científica, hoje os atletas treinam de uma forma muito mais organizada, tudo nosso era muito empírico, né? Não tínhamos o conhecimento, tínhamos a vontade, tínhamos a habilidade, mas não tínhamos o conhecimento do treinamento. Então muitas vezes nós sobrecarregamos o nosso corpo de forma desnecessária. E hoje os atletas têm como se preservarem. Sim. Hoje a longevidade de um atleta maior do que na nossa época. Hoje tem os rounds que são mais curtos. Naquela época você lutava rounds longos, né? A diferença não tinham eram poucas categorias de peso, ou quase nenhuma. Então tudo isso muda. E isso foi um fato importante. Hoje, naquela época éramos lutadores. Hoje os caras são super atletas. O MMA é um dos esportes mais intensos que existem. É um dos esportes mais desgastantes que existem. Eu não estou falando somente na questão física, na questão psicológica também. A questão mental, esses lutadores são levados ao extremo, à extrema pressão. Sim. Qualquer pessoa, você comediante, você busca o alto rendimento como comediante. Uhum. Tanto nos estudos, você tem que estudar. Sim, sim. Você tem que ler, você tem que se formar, tem que ter repertório. Tudo é repertório, né, irmão? Com certeza. Tem que ter repertório. Como é que você vai fazer piada sem repertório? Exatamente. Você tem que ler. É. Você tem que ver vídeos, você tem que ver os gringos que estão fazendo, você tem que ver página de economia, página de política, para você ter os insights ali e a mente criativa fluir. Né? Transpiração e inspiração, já dizia o Walsh Oliveto, né? É isso mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, é a mesma coisa a luta. Você acha que, então, baseado nisso, fazer um exercício de ficção científica aqui, Carlão, ao invés de nascer em 68, se você nascesse nos anos 2000, se estivesse hoje com 25 anos, ia ser ainda mais diferente do que era lá atrás? Cara, sinceramente, seria uma versão muito melhor. Eu ia ter aprendido coisas novas, teria vivido numa época que eu ia ter comunicação. Vou contar rapidamente aqui uma coisa importante, olha só. 1994, 5. Eu já era patrocinado, já tinha patrocínio. Sim. Eu vi, cara, eu não posso sobrecarregar meus pais que têm uma limitação financeira com jiu-jitsu. Eu trabalho, faço estágio e tal, eu preciso custear esse esporte. Comecei a buscar patrocínio. Como é que se busca patrocínio se você não tinha visibilidade nenhuma? Sim. Um faixa roxa. Aí eu ia na loja tal, como eu fazia currículo para buscar trabalho, eu queria um currículo de atleta. Campeonato, pegava minhas medalhas, levava minhas medalhas. Entendeu? E aí lá falava com os donos das lojas, loja de roupa, loja de comida. E chegou um momento da minha carreira que mesmo não levando aquilo profissionalmente, levando a sério no sentido de ser meu core, ser meu plano A, mesmo aquilo sendo meu plano C, eu, de faixa roxa, já não tinha custo nenhum com o jiu-jitsu. Pô, cara, hoje o cara tem um media training, o cara tem um social nada, media, era eu mesmo. Você... Era eu mesmo, e de porta em porta. Tem até hoje uma galeria no Rio de Janeiro, uma das galerias mais tradicionais do surf, chamada Galeria River. Todas as marcas de surf estavam naquela galeria. Sim. E aí eu percebi que tinha uma sinergia entre o surf e o jiu-jitsu. Aí eu peguei meus amigos e fomos lá. Eu sou do jiu-jitsu, eu sei que você patrocina os caras do bodyboarder, eu patrocino o cara do surf, você não quer patrocinar um cara do jiu-jitsu? Aí uns falavam não, outros falavam sim. Eu entendi que o não, muitas vezes é a falta do conhecimento do cara sobre aquela situação. Muitas vezes o empresário fala não, mas o não dele é por não conhecer. Então o que eu entendi, cara, eu preciso, como eu sempre fui um cara que soube me comunicar, eu falei, eu preciso explicar antes de pedir.
Então, tudo bem com você? Como é que você tá? Pô, meu nome é Carlos Barreto. Na verdade, na época eu não era Carlão ainda. É Carlos Barreto, eu sou atleta profissional, eu sou atleta de jiu-jitsu, sou competidor, sou campeão disso, campeão. Eu me apresentava, sou campeão daquilo. O jiu-jitsu vem crescendo muito, tem vários campeonatos. Tem a revista tal, tem o jornal tal. Seria interessante você aparecer. Aí ele mesmo, o que você quer? Cara, eu queria seu patrocínio. Era o Media Kit. Já fazia. Já fazia naquela época. Fazia. Carlão, eu percebo que o jiu-jitsu, ele de certa forma, ele começou no Brasil meio elitizado, né? E eu vejo que você, pelo que você tá falando, você é um cara inteligente, você já tinha essa visão de empreendedor, você já enxergava, você fazia o seu currículo de atleta, você iniciou a questão do kimono azul. Você largou a educação física? Cara, a educação... Eu deixei 3 faculdades paradas. Então você Educação física, jornalismo, e eu tentei depois, mais na frente, fazer psicopedagogia, que tá trancada essa, eu vou voltar. Sim. Você então era um cara que tem repertório intelectual, é um cara inteligente e tal. Era comum no meio dos lutadores de jiu-jitsu daquela época, ou você era um cara diferente nisso também? Eu era diferente. Eu tinha amigos que tinham a mesma linha de pensamento que eu. Sim. Como esse Tetel que eu falei, tinha o Ferrari, eram caras que tinham uma visão... uma intelectualidade maior, mas eu tive sorte também, porque como no jiu-jitsu, você falou bem, era uma luta elitizada, as pessoas que praticavam tinham uma base de estudo. Sim. Eram pessoas de famílias, geralmente famílias boas, então te obrigava a lidar com pessoas que socialmente eram mais abastadas que você. Tinham na cadeia social, estavam acima de você. Então como é que você vai se colocar obviamente que o tatame é democrático. O tatame coloca todo mundo no mesmo nível. Sim. A praia também. Sim. O Rio de Janeiro tem essa coisa. O Rio de Janeiro, você não consegue distinguir as diferenças sociais. Obviamente, elas estão lá, na sua cara, mas as pessoas se respeitam por outras coisas. É uma característica de cidades praianas e tal. No vôlei, no futebol, todo mundo é igual. Todo na mundo é resenha, igual, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Na noitada, não. Na noitada, do cara que tem mais... Entendeu? Então, são características de cidade. Sim. Nada contra, nada a favor, apenas uma realidade. Sim. Dito isso, então, cara, eu procurava ouvir esses caras que ou eram mais graduados ou estavam socialmente melhor do que eu. Como é que eles se comportavam, como é que eles falavam, para que eu pudesse me igualar a eles no tange aos assuntos. Então eu conversava sobre política, eu conversava sobre vida. Tudo que acontecia no mundo eu estava ligado, porque primeiro que eu tinha o costume de ler jornal. Sim. Era um costume da minha família. Meu pai lia jornal. Meu pai então também, eu lia jornal. lembro. Minha mãe ouvia rádio o dia inteiro. Então eu ouvia rádio. Rádio é um poder... Eu adoro rádio. Rádio tem um poder de comunicação gigantesco. Falava, o rádio vai acabar. A rádio nunca vai acabar. Não. Nunca vai acabar. O rádio é poder. O que é hoje os podcasts no Spotify e outras... É rádio, pô. É um rádio, é? É rádio. O rádio nunca vai acabar. A rádio é maravilhoso. Eu adoro o rádio. E eu cresci ouvindo rádio. Discussões de rádio, piada no rádio, tudo no rádio. Rádio sempre foi meu companheiro. Sim. Sempre gostei do rádio, TV, tal. Então, acontece. Então, eu sempre estava atento ao que estava acontecendo. E isso me ajudava, primeiro, a ter repertório de conversa. Então, quando eu dava aula, né, que eu dei aula desde cedo, né, o meu professor, quando eu saí da Carson, eu comecei na Carson Gracie, posteriormente eu parei, porque eu tive que estudar para vestibular, que eu pedi para engenharia, aí não passei, fiquei muito frustrado, tal, enfim. São coisas que aconteceram na minha vida lá atrás, que me transformaram em quem eu sou, que eu queria ser engenheiro, tá, para começar. Não tive êxito, não estudei o suficiente, não me dediquei o suficiente, por isso eu não tive êxito. Depois eu entendi isso. Eu culpei Deus e o mundo, mas não foi. A culpa foi minha. Sim. Porque eu não estudei o suficiente. Porque se tivesse me dedicado o suficiente, tivesse preparado para a oportunidade, eu teria agarrado. Eu não estava. Mas, cara, então, quando eu comecei a entender que eu precisava usar esse meu conhecimento, essa minha facilidade de aprender e principalmente de conversar, e como eu era um cara que está sempre inteirado dos assuntos, qualquer assunto que você colocava na mesa comigo, eu conversava. Então eu descobri que o tatame era um momento de terapia. Muitos caras que eu dava aula para mim eram caras mais velhos do que eu, e caras até mesmo mais graduados do que eu. Eu dava aula pros caras. Sim. Porque os caras não tinham a luta como objetivo. A luta era um prazer deles. Eu entendi que existia uma diferenciação dos caras que treinavam para competir e dos caras que treinavam
pra dar um rola, pra aliviar o estresse. E eu aprendi muito com esses caras. Então eu conseguia conversar com esses caras sobre o mundo em si, não sobre um assunto específico. O nosso assunto não era a luta. Sim. Era o mundo, era a vida, era o cotidiano. E eles sentiram isso. Eu comecei a ter muitos alunos particulares que me ajudaram muito, inclusive, a me manter como atleta, antes de eu ter os patrocínios. Eu acho interessante você estar falando, porque eu sou parecido nesse sentido, assim. Além da comédia, eu não tenho a obrigação de ser perito em nada. Mas eu tenho a curiosidade e a intenção de poder conversar, ainda que seja o básico, sobre a maioria de assuntos possíveis com qualquer pessoa. Exatamente. Luta, beleza, é um hobby. Todo sábado quase eu assisto o UFC, eu assisto os eventos que tem. Mas, assim, eu acho interessante, cara. Até pra, como você falou, perfeito. Pra fazer piada, pra fazer qualquer atividade criativa, você precisa de insight, você precisa de repertório. E eu tenho um pensamento parecido.